Olá, meu caro estudante, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado por estar assistindo a esse vídeo, que foi feito para você, ok? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Decifrando Matemática. Meu nome é Eduardo e nessa edição vamos continuar falando de como se resolve equações. Tudo bem? Então vamos lá? No vídeo passado, vimos como aplicamos a ideia de balança para resolver equações. Você lembra disso? E nesse vídeo vamos a mais alguns exemplos de como usar essa tal da balança para resolver mais equações. Mas você ainda se lembra dessa coisa de balança? Se não, vamos dar uma rápida recapitulada agora. Antes de mais nada, resolver equações significa achar o valor da letrinha. E o sinal de igual é como se fosse uma balança em equilíbrio. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu tenho uma equação x menos 3 igual a 9. E o sinal de igual é como se fosse essa balança que está em equilíbrio. Então vamos ao exemplo para a gente reforçar esse conceito que nós vimos no vídeo passado. Antes disso, sempre é bom lembrar, tá? Tudo que a gente faz de um lado da balança, do lado esquerdo da balança, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado da balança. Tudo certo? Então vamos ao nosso exemplo. Vamos pegar essa equação, x menos 3 igual a 9. E vamos resolver a equação. Resolver a equação significa o quê? Achar o valor de x para que essa igualdade ela se mantenha. Então vamos representar aqui primeiro a nossa primeira balança. A balança representada, o sinal de igual significa a balança equilibrada, e do lado esquerdo eu vou colocar o que está do lado esquerdo do sinal de igual. E do lado direito da balança, o que está do lado direito do sinal de igual. Ok? Então vamos lá. Agora é a pergunta, uma das perguntas mais importantes. Eu tenho algum número somando ou subtraindo a letrinha? Sim, eu tenho esse menos 3 aqui, subtraindo a letrinha. E como é que eu faço esse menos 3 sumir? Porque a ideia é deixar o x sozinho do lado esquerdo da balança. Esse menos 3 está atrapalhando. Como é que eu sumo com esse menos 3? Se eu somasse mais 3, conseguiria sumir? Sim, é verdade. Se você somar mais 3, com esse menos 3 que já existia, vai dar menos 3 mais 3, daria 0. Aí o x ficaria o quê? Sozinho. Mas se eu coloco mais 3 de um lado da balança, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Eu preciso também somar mais 3. Né? E vamos ver como é que fica então? Desse lado aqui, ó, esse com esse some, porque menos 3 mais 3 vira 0, só vai sobrar quem? O x. E do outro lado, 9 mais 3 vai dar 12. Ou seja, a resposta dessa equação, dessa resolução é x igual a quem? Igual a 12. Tá? Então, vamos resolver mais uma equação para a gente firmar legal essa ideia de como se utiliza uma balança para resolver uma equação. Sempre lembrando, não vou cansar de lembrar a você que, no caso de uso da balança, ou essa técnica de uso da balança, tudo que a gente fizer de um lado da balança, a gente tem que fazer igual do outro lado. Sempre ter isso em mente. Tá joia? Então vamos lá, vamos pegar mais uma equação um pouco diferente. Agora a gente vê que tem um 3 multiplicando o x, tem um menos 3, igual, tem o sinal de igual, e 9 do outro lado. Usando a técnica da balança, vamos representar essa expressão na balança. Vamos jogar essa expressão aqui na nossa balança. E como é que fica? Do lado esquerdo, eu tenho 3x menos 3, sinal de igual, e do outro lado da balança
esse outro número que ficou do lado direito do sinal de igual. De novo, colocamos na balança e agora é a pergunta-chave. Eu tenho algum número somando ou subtraindo a letrinha? Tenho. Eu tenho menos 3 aqui, subtraindo a letrinha. Tudo bem que a letrinha está multiplicada por x, tá? Mas eu tenho esse menos 3 aqui que está subtraindo a letrinha. Então a pergunta é, como que eu sumo com esse menos 3? Tá? Para sumir com esse menos 3, se a gente somar mais 3, talvez eu consiga desaparecer com ele. E você concorda comigo que menos 3 com mais 3 que eu acrescentei agora vai dar 0? Agora, se eu coloco mais 3 de um lado da balança, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa do outro lado da balança. Lembra desse lembretezinho que eu coloquei, que a gente mencionou no comecinho desse vídeo? Então vamos lá. Esse mais 3 com esse menos 3 vira 0. Desse lado aqui vai ficar o quê só? Vai ficar só o 3x. Tudo bem? E desse lado aqui vai ficar quem? 9 mais 3 vai dar 12. Vamos ver se dá isso mesmo? Olha só como é que ficou a nossa balança. Só 3x de um lado e 12 do outro. Chegamos ao final? Achamos o valor do x? Ainda não, né? Eu tenho esse número 3 ainda multiplicando o x. E eu preciso dar um jeito nesse 3. Como é que eu sumo com esse 3? Se eu tenho 3 multiplicando x, para desaparecer com esse número que está multiplicando, basta dividir por esse mesmo número. Vamos lá, vamos ver como é que fica? Olha só, eu dividi por 3. Por que por 3? Porque eu tenho 3 multiplicado. Se fosse 4 multiplicando, eu dividiria por 4. Tá? Agora, se eu dividir por 3 de um lado, divido 3 do outro lado da balança também. E 3 dividido por 3 vai dar 1. E desse lado vai ficar o quê? 1x. E 1x é a mesma coisa que x. Certo? E 12 dividido por 3 vai dar 4. X está sozinho desse lado? Do lado esquerdo? Sim, está sozinho. Chegamos ao final da resolução? Sim, chegamos. Então o x aqui vale 4. Ok? Então, tá tranquilo para você? Tá conseguindo entender como é que a gente usa essa técnica da balança? Vamos então para mais um último exemplo para fixar legal esse conceito. Então a gente vai pegar uma equação um pouco diferente da anterior. Agora eu tenho o quê? Um x dividido por 2 menos o 3 igual a 9. Vamos jogar então tudo para a nossa balança? Até aqui tranquilo, certo? Pega exatamente a expressão que está do lado esquerdo do igual e coloco do lado esquerdo da balança. X dividido por 2 menos 3 igual a 9. Legal? De novo, eu faço aquela pergunta chata, mas importantíssima. Do lado onde tem a letrinha, que é esse lado aqui, tem algum número somando ou subtraindo? Somando não, mas eu tenho o quê? De novo, subtraindo, menos 3. Então vamos sumir com esse menos 3. Como é que a gente some com menos 3? Bem, a gente já sabe, né? A gente está craque. Vamos lá, somar mais 3. Isso aí. Somo mais 3 do lado esquerdo e somo mais 3 também do lado direito, para manter a balança equilibrada. Menos 3 com mais 3, isso aqui vai dar 0, certo? Isso aqui vai dar 0. E 9 mais 3, isso aqui vai dar 12. Então vamos ver como é que fica a nossa balança. Vai ficar x dividido por 2 igual a 12. Tudo bem? Resolvemos? Acabamos? Não. Não, porque o x ainda não está sozinho. Tem um dividido por 2. O x tem um 2 dividido ele. E como é que eu sumo com esse 2 que está dividindo? Se tem um 2, lembra que no exercício anterior, quando tinha 2 multiplicando o x, eu dividia por 2? Agora é inverso. Se eu tenho 2 dividido, agora eu coloco 2 multiplicando. Vamos ver como é que fica? Eu tenho 2 agora multiplicando, tá?
eu vou também multiplicar o 2 do outro lado, para manter a balança equilibrada. Tá? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então vai ficar só o x do lado esquerdo, e 2 vezes 12 vai dar o quê? 24. Então a nossa resposta é x igual a 24, que é a resposta da equação. Ok? É isso aí. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aula. Se você permaneceu comigo até aqui, meu muito obrigado. Antes de finalizar, queria deixar uma outra mensagem. Acredite em você. Se você acreditar que é capaz e se esforçar por isso, a sua mente também começará a acreditar nisso e ele te passará a te ajudar. Acredite, e certamente você terá bons resultados em matemática. Bons estudos e até a próxima.